Boa noite. A seleção feminina de futebol do Brasil enfrenta daqui a pouco no Mineirão a equipe da Austrália pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Nós vamos ao vivo agora para a Avenida Antônio Carlos, na Pampulha, acesso para o estádio, onde está o repórter Rangel Faula. Boa noite, Rangel. Como é que está o trânsito por aí? Oi, Laura, tudo bem com você? Boa noite a todos. Eu estou no principal ponto de acesso ao Mineirão. O motorista que vem do centro da cidade pela Avenida Antônio Carlos, ele pega aquela alça de acesso à Avenida Abraão Caram. E logo ali depois do viaduto já está tudo interditado. Foram vendidos até agora 52.255 ingressos. É muita gente que vai vir ao Mineirão. Mas ainda restam poucos ingressos, ainda tem ingresso sendo vendido. Estão proibidos alguns itens dentro do estádio, como, por exemplo, bastão de selfie, bolsas, malas, mochilas. Só é permitido o que for transparente. Também não pode trazer materiais explosivos ou que causem barulho excessivo, como as buzinas e os apitos. Os portões abrem daqui a pouco às 8 da noite, com 2 horas de antecedência, ao jogo que começa às 10 da noite. Laura, segue aí com você. Ok, Rangel, já quero mais notícia daí. Nesse pique do futebol feminino, daqui a pouco a gente vai invadir o treino das Meninas do América, o único time profissional aqui de BH, com o Luiz Otávio, do Show Te Falar, do nosso site am.com, que vai revelar o quanto elas ganham menos do que eles. É um absurdo, com a mulherada jogando tanto e até melhor do que os homens. Aguarde. E os dias de Jogos Olímpicos no Mineirão viraram folga para muitos servidores estaduais de Belo Horizonte. Hoje as repartições públicas fecharam à 1 da tarde, sendo que a partida é só às 10 da noite. Para indignar mais ainda os contribuintes que não são do funcionalismo, pagam os salários deles e precisam de atendimento, a folga que começa nesta sexta em BH vai emendar o fim de semana, a segunda, que é feriado por aqui, e a terça também, que tem de novo jogo na Pampulha, 1 da tarde. Veja quais outros serviços serão alterados ou suspensos com recesso. Na próxima segunda-feira é feriado municipal aqui em BH. Por causa da festa da padroeira da cidade, quem precisar de órgãos públicos ou vier resolver algum problema aqui na capital, vai encontrar quase tudo fechado. De acordo com a CDL BH, o ponto no dia 15 é facultativo e cada lojista decide se vai abrir ou não. Já as lojas do shopping funcionarão a partir das 2 da tarde. Os mercados e os centros de abastecimento ficarão fechados, exceto o Mercado Central, os sacolões Abastecer, a Central de Abastecimento Municipal e a Feira Coberta do Padre Eustáquio, que abrem pela manhã. Os serviços de saúde que atendem urgências e emergências funcionam normalmente. Os serviços de limpeza e os parques municipais irão funcionar. E as linhas de transporte coletivo operam em horário especial de domingos e feriados. Na terça-feira, como tem jogo na Pampulha, será ponto facultativo nos órgãos estaduais. Está tudo errado, porque não pode parar isso todo dia. Por causa de Olimpíada, tem gente morrendo em fila de hospital, essas coisas assim. Isso de respeito com a sociedade, né? Arley se sentiu prejudicado depois de ir à área hospitalar em busca de uma vacina. Eu fui aqui no Epiceng aqui embaixo, aí tava, o porteiro me falou que estava ponto facultativo, eles não estão atendendo, eu tive que ir lá no Carlos Chagas, subir a pé e ir lá no Carlos Chagas para poder tomar vacina, para mim poder arrumar um serviço. Eu estava dependendo de tomar essa vacina para mim poder entrar no serviço, eu não consegui. Nessa crise que nós estamos aí, né? Ficar 3 dias parado, né? Com certeza prejudica, sim. Teve gente que foi ao Detran hoje, meio-dia já não tinha quem prestasse atendimento. Tá demais, né? Passa bem o gerente de um banco da cidade de Felixlândia, na região central do estado, que foi mantido refém por 4 homens armados. Ele foi rendido ontem à noite em casa e levado pelos bandidos hoje de manhã, para a agência que fica no centro da cidade. Ao chegarem para pegar o dinheiro, os criminosos renderam seguranças e recolheram as armas e os celulares deles. Os assaltantes ainda colocaram um artefato amarrado na cintura do gerente. Eles levaram todo o dinheiro que estava no banco e fugiram. O gerente ficou lá ainda com o objeto preso ao corpo. A polícia isolou o local e aguardou a chegada do GAT de Belo Horizonte para desarmar a suposta bomba. A equipe acabou constatando que foram usados canos para simular explosivos. A quadrilha usou 2 carros para cometer o sequestro e fugir. Até agora o grupo não foi identificado.
Um outro bando que fez o mesmo com a família de uma gerente de banco em Contagem acabou preso nessa madrugada. A mulher, o marido e uma filha foram aterrorizados pelos criminosos, 2 deles de São Paulo, que tinham alugado uma casa vizinha para observar a rotina das vítimas. O filho da gerente, que não estava em casa, conversou com a nossa equipe. O crime foi nesta rua, no bairro Tropical. A gerente foi abordada quando chegava em casa de carro e obrigada a entrar com os bandidos. No momento do susto, ela gritou, o bandido deu uma coronhada na cabeça dela, que chegou a provocar um corte. Amarraram meu pai pelos pés e pela mão e prenderam todo mundo no banheiro. Tomou o celular, tomou tudo. Eles queriam saber onde que eu estava e que hora que eu ia chegar. Eles bateram bastante no meu pai, ameaçaram, o tempo inteiro ameaçando que ia matar se fizesse alguma coisa e que era para ficar calmo, que eles não queriam nada do nosso não, que eles estavam interessados era no dinheiro do banco. Já foram perguntando que hora que abriu o banco, que hora que podia pegar o dinheiro. Enquanto 2 homens mantinham a família lá dentro como refém, aqui do lado de fora um terceiro comparsa aguardava dentro de um carro estacionado e monitorava todo o movimento. Ele usava um radiocomunicador na frequência da polícia e avisou aos cúmplices lá dentro quando uma viatura entrou na rua. Mas os policiais desconfiaram do veículo suspeito, abordaram e prenderam este homem que revelou todo o plano. Enquanto isso, os outros que estavam lá dentro tentaram fugir, pulando o muro de várias casas aqui da vizinhança. Os policiais militares fizeram uma perseguição e acabaram prendendo os outros 2 integrantes desse trio. 2 deles vieram de São Paulo para cometer o crime. Segundo a polícia, a família já estava sendo monitorada há alguns dias pelos criminosos que alugaram até uma casa na região. No local, os militares conseguiram apreender material que revela como os passos da gerente da família foram seguidos. Renato da Silva é apontado como chefe do esquema. Segundo a polícia, ele e Valdeci Tales Virgínio, de 33 anos, saíram de São Paulo para praticar o crime. Renato Luiz dos Reis, de 32, era quem vigiava a rua. A gente ia passar uma noite de terror na mão desses vagabundos, mas dos males esse foi o menor. Agora é lidar com o trauma que é muito difícil suportar. Os 3 suspeitos, que segundo a polícia não tinham antecedentes criminais, foram autuados em flagrante por roubo qualificado com reféns e, se condenados, podem pegar 10 anos de prisão. 2 dias depois da divulgação do laudo do Ministério Público condenando a água que abastece o governador Valadares, a Prefeitura da cidade convocou uma entrevista coletiva, apresentou outras análises e afirmou que não há risco para o consumo. A prefeita convocou a imprensa e reafirmou que está tudo bem. Elisa Costa e o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Carlos Apolinário, apresentaram laudos que contradizem a análise feita pelo Ministério Público. Com base nos documentos, a prefeita afirmou que a água tratada em Valadares é potável. Nós temos laudos tanto do sistema autônomo, que faz e monitora permanentemente, como laudos de São Paulo, de uma empresa chamada Ecosistema, que faz com que apresenta para nós que hoje nós temos todos os indicadores do Ministério da Saúde, são de potabilidade e que a água é própria para o consumo humano. As amostras que motivaram o relatório do Ministério Público foram colhidas no dia 5 de julho em 13 pontos da cidade, como escolas, ETAs e hospitais. O laudo mostra que não existem metais pesados na água, mas o documento reforçou que o índice de alumínio está 3 vezes maior do que o permitido pelo Ministério da Saúde. Os médicos alertam que o consumo de água com excesso de alumínio pode causar doenças degenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer. Por causa disso, o Ministério Público Federal determinou que o SAI resolva o problema o quanto antes. Mas o diretor da autarquia não reconhece que exista alumínio na água e rebateu o laudo. E pode ter ocorrido um erro técnico, Já que todas as nossas amostras e os nossos exames que a gente faz, análise faz diariamente, nunca deu alumínio superior a 0,2. Para os promotores, a explicação para o alto índice de alumínio presente no laudo do Ministério Público pode estar no tratamento de água em Governador Valadares. De acordo com o município, foi suspenso há 5 meses o uso do polímero de acácia negra e o produto foi substituído por sulfato de alumínio. Segundo o Ministério Público, daí pode estar vindo a substância. Só que esta é uma possibilidade que o diretor do SAAI
descarta. Deixaria resíduos se houvesse operação errada dos operadores. Mas como a gente faz o controle diário, várias vezes por dia, isso não ocorre. E aí, como é que fica a população? Pode ou não pode usar e beber a água? Quem é que vai dar essa palavra final diante da controvérsia e da possibilidade de ameaça à saúde dos moradores de Valadares? A Justiça? Bom, que seja logo então. A votação do projeto de lei que altera a Lei de Silêncio em Belo Horizonte foi adiada mais uma vez pela Câmara dos Vereadores. A proposta, que tem provocado polêmica e ontem causou tumulto e bate-boca numa audiência pública, já chegou a ser levada a plenário em julho. Retornou hoje para a lista de votações, mas a sessão foi suspensa por falta de quórum. O texto propõe o aumento do limite máximo de ruído de 70 para até 85 decibéis. Donos de bares que têm música ao vivo querem mais, enquanto associações de moradores querem bem menos barulho. A polícia está atrás dos bandidos que têm aterrorizado os moradores do bairro Buritis, na zona oeste da capital. Na noite da última quarta-feira, 3 homens e uma mulher usaram um carro para assaltar pessoas em várias ruas. Uma dessas ações foi flagrada por uma câmera de segurança. Veja aí, a vítima estacionou o carro na rua Tereza Mota Valadares. Em seguida, ela desceu. Estava aguardando na porta de um prédio enquanto usava o celular. E aí foi quando os bandidos chegaram de carro. Um deles desceu e foi em direção à mulher. Ela estava aí esperando na frente desse prédio, quando o carro parou. Um homem desceu e tomou dela o telefone, depois correu de volta para o veículo, que em instantes arrancou e foi embora. Nós entramos em contato com o 5º Batalhão da PM, que é responsável pela segurança na área, e fomos informados que no dia do arrastão foi realizado um cerco para deter esses bandidos, mas eles conseguiram fugir. O carro usado por eles, de acordo com os militares, era roubado. Foi localizado ontem à noite no bairro Olhos d'Água. As buscas pelos suspeitos continuam. Enquanto isso, ainda de acordo com a PM, o policiamento no bairro Buritis foi reforçado. Mais um incêndio na Serra do Curral, na capital, assusta moradores vizinhos. As imagens do nosso telespectador Adriano Rosa da Silva mostram a fumaça e as chamas ao fundo, que começaram a se expandir nessa tarde perto de uma das vilas do aglomerado da Serra, na zona sul da cidade. Segundo Adriano, vários animais domésticos morreram com esse incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo já havia sido controlado por brigadistas. Minas é o 3º estado em número de multas por faróis apagados durante o dia nas BRs, só no primeiro mês de validade da lei. Surpreende não ser o primeiro, já que tem a maior malha rodoviária do país. Está atrás do Paraná, que ficou em segundo, e de Goiás, que lidera em quantidade de infrações. Muita gente ainda não se ligou que tem que ligar os faróis nas estradas também à luz do dia, mesmo em área urbana, como é o caso da BR-356, do anel rodoviário na capital. Os números da Polícia Rodoviária Federal são de mais de 16.600 motoristas multados no nosso estado entre os dias 8 de julho e 8 de agosto. Dirigir com farol baixo apagado durante o dia é infração média. O condutor flagrado perde 4 pontos na carteira de habilitação e leva multa de R$ 85,13. E atenção, porque ela vai aumentar em novembro deste ano ainda, passando para R$ 130,18. Agora nós voltamos a acionar a nossa equipe, que está na Avenida Antônio Carlos, na Pampulha, e nos mostra o movimento de chegada dos torcedores ao estádio do Mineirão, onde Brasil e Austrália se enfrentam daqui a pouco no futebol feminino dos Jogos Olímpicos. Rangel, e aí, só aumentando o volume de trânsito? Ô Laura, por enquanto a movimentação está tranquila, sabe aquele movimento normal de sexta-feira? Essa partida de hoje, ela é eliminatória, garante vaga na semifinal. Quem vencer vai direto para a semifinal. Quem vencer nada, o Brasil que vai levar e vai pegar a Suécia, que ganhou hoje dos Estados Unidos nos pênaltis. Como eu disse, a movimentação está tranquila, as pessoas estão deixando para chegar na última hora, já que foram vendidos 52.225 ingressos. Ainda teremos mais 3 partidas aqui no Mineirão. Amanhã, jogo masculino, Honduras e Coreia do Sul, às 7 da noite.
Na terça-feira que vem, dia 16, uma das semifinais femininas e no sábado, dia 20, a disputa da medalha de bronze masculina. Olha, as pessoas estão deixando para chegar na última hora, os portões vão ser abertos daqui a pouco, às 8 da noite. A orientação é que as pessoas venham logo. Olha aí, estão chegando dois torcedores ali, os únicos que eu vi até agora. Tomara que deem sorte para o nosso Brasil, Laura. É isso aí, Rangel. Mas olha, a mulherada está dando baile nos homens nos gramados dos estádios. Por isso que ele deve ficar cheio hoje o Mineirão. E acredite, elas ganham menos do que eles, não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, onde elas faturam campeonatos muito mais do que eles, as jogadoras entraram até na justiça pela equiparação. Aqui em BH, o repórter Luiz Otávio Gimenez, do em.com.br, que faz o bem-humorado Deixa eu te falar, invadiu o treino do único time profissional de futebol feminino da capital, o América. E nós vamos junto. Estádio do Baleião, aqui na Serra, as meninas estão treinando e eu vou jogar bola com elas. Vem, eu sou um pouco ruim, mas você fica do meu lado, você me ajuda? É vôlei? Gente, Giovana, olha ela, acabou de voltar dos Estados Unidos. Eu sempre gostei de futebol desde quando eu sou pequena, mas é muito difícil achar uma vaga aqui em Belo Horizonte, né? Eu acabei desistindo por um tempo, aí eu fui para os Estados Unidos, joguei lá, vi que era isso que eu gostava, voltei agora, tô tentando uma vaga aqui no América. Camila, atacante. Estão falando ali que você é a maior artilheira. Eu quero saber quantos gols. Na última competição foram 22 gols. Pelo menos 14 jogos, 22 gols. Camila é melhor do que Neymar. Vitor, eu quero que você me explique a diferença do time feminino do América e do time masculino. A questão principal é apoio, patrocínio e dinheiro. Olha, eu sou bem ruim de futebol, tá? Qual é a posição de vocês no campo? Eu não jogo, não. Cheguei dando uma nota. Você é o quê? Preparadora física. Ah, preparadora física. Olha ela. Eu tenho uma opinião que o futebol feminino só tá em evidência porque o masculino tá ruim. Não, infelizmente é isso que acontece, né? Mas, de tudo, tem um lado bom, né? O lado ruim é que deveria ser reconhecido independente do masculino. Mas já que já está nessa fase, a gente tem que aproveitar e colocar o feminino lá pra cima mesmo. Legal. Hoje ainda as meninas não conseguem viver do futebol feminino. Quanto que elas ganham? Acho que não pode, né? Fala pra mim, então, no meu ouvido. E quanto que o masculino ganha? As meninas do futebol profissional do América ganham 3% do futebol masculino do América profissional. Essa eu vou deixar pra vocês pensarem, só isso. Beijo, gente! Desenhador tá choqueiro! Começou a circular hoje em BH um ônibus do transporte público 100% elétrico. O veículo é alimentado por baterias de fosfato de ferro, a mais limpa e segura tecnologia de baterias existente no mundo e ambientalmente responsável, sem poluição. O custo de manutenção também é menor do que o de um ônibus a diesel e o carregamento é feito em apenas 3 horas. Inicialmente, o veículo, que tem 22 assentos e comporta mais 20 pessoas de pé, irá circular na linha S51, conhecida como Circular Pampulha. Mas nos próximos dias ele também será testado em outras linhas. Apesar dos testes, ainda não há previsão de incorporação do ônibus à frota do transporte coletivo da capital. Crianças e adolescentes que vivem no entorno do Aeroporto Internacional de Confins tiveram hoje um dia de patrulheiros mirins. Curiosos, eles foram convidados a ajudar na segurança do terminal. Sorrisos e muita empolgação. Turbinas enormes. Você fica assim muito chocada com o tamanho. Você se sente uma formiga perto deles, então. Essas crianças e adolescentes estudam e moram aqui bem perto, em Confins. Mas muitas nunca tinham entrado no aeroporto. Sensação incrível de estar aqui. A oportunidade foi na visita a esse centro de manutenção de uma companhia aérea. Nas palestras, todo mundo acomodado em poltronas de avião. Até o lanche foi naquela bandejinha do assento da frente. Isso é importante. Entre as apresentações, um susto. Era a visita surpresa de um dos gaviões que ajudam a manter outras aves longe da pista. É muito medo. Nossa. Baixou a cabeça. Nossa, meu Deus do céu. Passou pertinho. Pertinho. A gente tenta passar para as pessoas, não jogar lixo, não
não alimentar cães. Se um animal é solto aqui ou atropelado aqui, vai vir urubu, a gente vai ter que usar o gavião ou alguma outra técnica de captura para poder retirar essa ave que é muito perigosa para a aviação. Em seguida, um alerta sobre soltar pipas e balões na vizinhança, que podem ir parar perto das aeronaves. Outro problema são objetos que emitem laser. E essa que parece ser uma brincadeira de criança, mas pode até derrubar uma aeronave, tem acontecido com certa frequência aqui na capital. De acordo com o CENIPA, o Centro de Prevenção a Acidentes Aeronáuticos, no aeroporto de Confins, foram 21 casos de apontamento de laser no ano passado, 5 até julho deste ano. Já no aeroporto da Pampulha, foram 45 ocorrências em 2015 e 28 até o meio de 2016. Por exemplo, o laser, na fase final da aproximação, pode impedir a visão de um piloto e pode causar uma ocorrência. Um dia para aprender se divertindo. A quem mora aqui perto do aeroporto é sempre bom, né? Se a gente vê alguma coisa também, a gente sabe alertar. Quando eu ver uma pessoa, eu não vou deixar, eu vou tentar alertar ela para não fazer. O Jornal do Alterosa encerra com um abraço a todos os papais pelo dia deles, domingo. E a gente volta na segunda-feira. Um bom fim de semana para você. Até lá.